E aí, aqui é o Rei Li, e hoje eu vim conversar com você sobre um dos assuntos mais importantes da nossa Constituição Federal, que é a intervenção federal. Vamos ler juntos a partir do artigo 34 da Constituição. Vamos lá? Então o artigo 34 diz o quê? A União não intervirá nos estados nem do Distrito Federal, exceto para... Então a primeira regra que a gente tem que observar aqui é que a intervenção federal é uma exceção, ok? A regra é a não intervenção. Então, quais são as hipóteses excepcionais de intervenção federal? 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios as receitas tributárias fixadas nessa Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então são essas as hipóteses de intervenção federal. Vamos ver uma a uma. A primeira hipótese, manter a integridade nacional, refere-se à impossibilidade de secessão. Lembra? Impossibilidade de secessão, os estados não podem se separar da República Federativa do Brasil. Então, é isso. Para manter a integridade nacional, um estado que esteja querendo se separar do Brasil, a União pode intervir nesse estado. Segundo aqui, a gente está falando de invasão estrangeira, né? Ou invasão de uma unidade da federação em outra. Então, a União também pode intervir nesse caso. Por ter um grave comprometimento da ordem pública. A ordem pública teve isso recentemente, não recentemente, né? Em algum tempo teve isso no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro teve intervenção federal pela questão de ordem pública. A segurança pública estava muito problemática, então a gente teve uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Só dá uma olhada aí nos sites de notícias, intervenção federal no Rio de Janeiro, que vocês vão ver quando aconteceu e por que aconteceu isso. No inciso 4, a gente fala do livre exercício dos poderes, né? Então, se a gente tiver um poder de Estado, por exemplo, poder legislativo, ou poder executivo, ou poder judiciário do Estado, que está sendo coagido, que não tem a liberdade de exercício, a União pode intervir nesse Estado para garantir que esse poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, que está sendo coagido, está sendo de alguma forma violado, que esse poder tenha a liberdade de trabalhar, de exercer as suas funções, seus poderes. No inciso 5 a gente fala de reorganização de finanças, né? Então, para reorganizar as finanças da unidade da federação, que em 2 hipóteses, para reorganizar finanças só há 2 hipóteses. Aquele que suspende o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Então tem que ser mais de 2 anos consecutivos e salvo motivo de força maior. Se tiver um motivo de força maior, para aquele Estado não estar pagando a sua dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, não vai ter intervenção federal não, tá? Eu já vi várias questões de concurso cobrando justamente isso e suprimindo o salvo motivo de força maior, dizendo que haverá intervenção federal sempre que o Estado suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. Tá errado. Tem que ter esse salvo motivo de força maior. E outra coisa que eles suprimem é o mais de 2 anos consecutivos. Eles colocam por 2 anos consecutivos. E não, tem que ser por mais, ou seja, 3 anos consecutivos. Então, são pegadinhas que as provas de concurso gostam a respeito desse inciso aqui. Importante a gente observar aqui também o conceito de dívida fundada, né? O que é dívida fundada? Esse é um conceito de direito financeiro. Dívida fundada é também conhecida como a dívida consolidada. São as dívidas assumidas pelo ente federativo para pagamento superior a 12 meses, basicamente isso. Para pagamento superior a 12 meses. É o contrário do que se chama de dívida flutuante. Dívida flutuante é aquela que não precisa de autorização orçamentária para ser paga, ou seja, ela paga dentro do próximo exercício financeiro. Então, não confundir dívida fundada
com dívida flutuante, ok? E a linha B fala de deixar de entregar aos municípios as receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Então, o Estado que deixa de entregar as receitas tributárias aos municípios também está sujeito à intervenção federal. Para prover a execução de lei federal, ou seja, uma lei federal que não está sendo cumprida naquele Estado, ordem ou decisão judicial. Foi dada uma ordem ou decisão judicial para aquele Estado. O Estado não cumpriu, também pode ter intervenção federal. E o inciso 7, um dos mais importantes, que são os chamados princípios constitucionais sensíveis. Princípios constitucionais sensíveis são aqueles que, se o Estado violar, pode gerar a intervenção federal nele. Isso é muito importante, princípios constitucionais sensíveis. Inclusive, vamos lembrar que os princípios constitucionais sensíveis são considerados também preceitos fundamentais, ou seja, eles ensejam a aplicação da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lembra? Oscar Dias Ferreira inclui os princípios constitucionais dentro dos preceitos fundamentais, e é a teoria adotada pelo STF, principalmente para consideração do que é preceito fundamental para a DPF. Mas considera-se que os princípios constitucionais sensíveis são, sim, preceitos fundamentais. E são eles: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, muito importante. Eli Lopes Meireles, no Tratado de Direito Municipal, sempre falava disso, da autonomia municipal. Ela é tão importante que é um princípio constitucional sensível e um preceito fundamental. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e aplicação do mínimo exigido na receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e saúde. Então, a aplicação dos mínimos exigidos em ensino e saúde são os princípios constitucionais sensíveis, estão dentro dos princípios constitucionais sensíveis também. Beleza? E o artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a união dos municípios localizados em território federal. Então, a regra é a não intervenção municipal, não intervenção dos estados no município, da união dos municípios do território. Exceto quando, então, quais são as possibilidades de intervenção municipal? Inciso 1. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. 2. Não forem prestadas as contas devidas na forma da lei. 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Importante a gente perceber que as hipóteses de intervenção municipal são um pouco diferentes das hipóteses de intervenção federal. Percebam as diferenças. O inciso 1, deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Lembra que eu falei lá em cima que tinha que ser mais de 2 anos consecutivos para a intervenção federal? Aqui, na intervenção municipal, por 2 anos consecutivos. Então, diferente, hein? Percebam essa diferença. 2 anos já dá para fazer intervenção municipal. E dívida fundada. Lembra daquele conceito. E não esqueçam que é sem motivo de força maior. Se tiver um motivo para deixar de ser paga a dívida fundada, não tem problema. Não vai ter intervenção municipal. Tem outros problemas. Tem problemas financeiros, orçamentários, problemas de responsabilidade fiscal, mas não de intervenção municipal. Não forem prestadas contas devidas também, não tiver sido aplicado o mínimo em ensino e saúde. Então, o mínimo em ensino e saúde aqui não está dentro dos princípios constitucionais, não. Mínimo em ensino e saúde é diferente. Lembra lá em cima? Mínimo em ensino e saúde está aqui dentro de princípios constitucionais sensíveis. Aqui no município, na intervenção municipal, mínimo em ensino e saúde é um inciso autônomo aqui. E o 4, o Tribunal de Justiça der provimento à representação. Aqui é a hipótese de intervenção municipal provocada por representação no Tribunal de Justiça. Para quê? Princípios da Constituição Estadual ou para a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Percebam que essas aqui de cima, A1, A2 e A3, a dívida fundada, prestação de contas e mínimos em ensino e saúde, são hipóteses de intervenção municipal espontânea,
o próprio Poder Executivo pode intervir no município por essas hipóteses aqui, sem a necessidade de representação lá no Tribunal de Justiça. Então, são hipóteses de intervenção municipal espontânea. Essa aqui, princípios da Constituição Estadual ou para execução de lei, ordem ou decisão judicial, são hipóteses provocadas. A gente vai perceber que isso é muito importante, porque aqui no artigo 36 a gente vai ver quais são as hipóteses de intervenção espontânea provocada da União, a intervenção da União nos estados, e são diferentes dessas hipóteses aqui de intervenção municipal. A intervenção estadual é diferente da intervenção municipal. A intervenção municipal tem essas 3 hipóteses de intervenção espontânea e essas 3 hipóteses de intervenção provocada. Espontânea, prestação de contas, dívida fundada e mínimo ensino-saúde. Provocada, princípio da Constituição Estadual, lei e ordem, lei estadual, né? E ordem ou decisão judicial. Também muito importante. Então vamos ao artigo 36. A decretação da intervenção dependerá de quê? Inciso 1. No caso do artigo 34, inciso 4, que é garantia do livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da Federação, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então é importante a gente perceber o quê? Se for coação ao Poder Legislativo, tem que ter solicitação do Poder Legislativo. Se for coação ao Poder Executivo, solicitação do Poder Executivo. E se for coação ao Poder Judiciário, requisição do STF. Requisição. Diferente. Qual é a diferença entre solicitação e requisição? A requisição não pode ser negada. A solicitação não. A solicitação pode ser negada. Essa é a diferença. Então, se for coação ao Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal requisita ao Presidente da República. Faça uma intervenção federal. Então, isso é muito importante. Inciso 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. STF, STJ ou TSE podem requisitar no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária. Então, aqui não é hipótese de coação do Poder Judiciário, não. É uma hipótese de desobediência ao Poder Judiciário. Hipótese de desobediência também são hipóteses de requisição. Percebam que a gente está falando aqui de intervenção federal provocada, tá? Intervenção federal provocada. Essas são as hipóteses provocadas. Coação do Poder Legislativo, Poder Executivo ou Poder Judiciário. A coação do Legislativo e do Executivo são provocadas por solicitação. E a coação do Judiciário provocada por requisição. Aqui, no descumprimento de ordem ou decisão judicial, também provocada por requisição. E no 3, provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, o PGR, na hipótese do artigo 34, inciso 7. Qual é o 34, inciso 7? Princípios constitucionais sensíveis. E no caso de recusa à execução de lei federal. Então, nessas 2 hipóteses, princípios constitucionais sensíveis e recusa à execução de lei federal, o que a gente tem? Uma hipótese de intervenção federal provocada por representação, e representação do PGR. Aqui é diferente. O PGR pede ao Supremo Tribunal Federal, pede ao STF, faz uma representação lá no STF. É o que a gente conhece por ADI interventiva. Lembra lá do controle de constitucionalidade? ADI interventiva é essa aqui. Representação do PGR lá no STF, se houver o descumprimento de princípios constitucionais sensíveis ou de lei federal. O Estado está se negando a cumprir uma lei federal. Isso aqui é muito importante. É a hipótese de intervenção federal provocada por representação. E o parágrafo 1º diz: o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. O importante aqui é saber que o presidente da República vai fazer a intervenção federal por um decreto, né? Por decreto. Então ele vai especificar qual é a amplitude, é no Estado todo, é numa parte do Estado, é só na segurança pública do Estado, é só nas contas do Estado, é só na saúde do Estado, qual é a amplitude dessa intervenção?
Qual é o prazo? Vai ser 1 mês, 2 meses? Tem que ter prazo, não pode ser indefinido. E as condições de execução. Se couber, vai nomear um interventor. E esse decreto vai ser submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, se for intervenção de Estado e município, né, no prazo de 24 horas. Então é um prazo bem curto, né, 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional, o que acontece? Se não estiver funcionando, o parágrafo 2º diz que far-se-á a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Então, em 24 horas se convoca o Congresso Nacional para que ele analise esse decreto de intervenção. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6 e 7, 6 diz prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. O 7 são os princípios constitucionais sensíveis. Ou do artigo 35, inciso 4, que é a intervenção municipal provocada lá no Tribunal de Justiça, princípios da Constituição Estadual, execução de lei, ordem ou decisão judicial, dispensada a apreciação do Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Então aqui é o que a gente chama de intervenção branda. Intervenção branda. É só suspender a execução do ato impugnado. Tem um ato problemático lá, um ato que está violando a lei federal, que está violando ordem ou decisão judicial, que está violando princípios constitucionais sensíveis, ou no caso do município, está violando a Constituição Estadual, está violando lei, ordem ou decisão judicial. Se esse ato puder ser obstado pela simples suspensão da execução, não precisa ter uma intervenção federal, uma intervenção municipal para isso, né? Então, se a medida bastar, ok, é só essa medida mesmo, intervenção branda. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Então, se houver algum impedimento, eles não voltam. Por exemplo, estão presos. Eles foram presos, então é óbvio que não vão voltar, né? Mas essas regras aqui da intervenção precisam ser memorizadas. Quais são as intervenções espontâneas, quais são as intervenções provocadas. Então isso é muito importante. Lembrem da diferença entre a intervenção federal e a intervenção municipal, dos estados e dos municípios, tá? Isso aqui é muito importante. Então agora eu te deixo com esse vídeo aqui do lado, em que a gente continua lendo e comentando a nossa querida Constituição Federal. Te vejo lá, hein?